Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa webinar Selo Abracan de Conformidade. Estão aqui conosco Cláudio Peixoto, ele que é contador com certificações internacionais, tem mais de 30 anos de experiência em investigações de fraude, compliance, auditoria financeira e implementação de estruturas de compliance, avaliação de risco de fraude, corrupção, monitoramento, investigação e desenvolvimento de planos estratégicos de auditoria, revisão financeira e operacional. Atualmente é professor de compliance e investigação nos MBAs da FIA, FECAP, FMU e PUC, e membro da Comissão de Riscos e Prevenção a Fraudes no IBGC e sócio da consultoria Mazars. Professor Cláudio, bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui, trazendo mais esclarecimentos a respeito do selo Abracan de conformidade. Boa tarde, Cláudio, tudo bem contigo? Boa tarde, Amanda, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando mais uma vez com todos aqui, esclarecendo algumas eventuais dúvidas. Nós que agradecemos, Cláudio. E também conosco está aqui José Augusto Varanda, ele engenheiro mecânico com pós-graduação em comércio exterior, servidor aposentado do Banco Central do Brasil com atuações nos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Defesa e Casa Civil da Presidência da República. Atualmente atua como palestrante e consultor nas áreas de governança corporativa, ouvidoria, compliance e gestão institucional da ética. Varanda, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Passo a palavra a você, Varanda, a partir de então. Sejam todos bem-vindos, ótimo evento a todos. E caso tenham dúvidas, o pessoal pode participar aqui através do nosso recurso do Q&A e também no campo do chat. Bom evento a todos. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? Mas já é o nosso terceiro webinar que fazemos a partir do lançamento do selo, em outubro, né? E, como os anteriores, o objetivo hoje é a gente bater um papo, uma coisa bem, vamos dizer, coloquial, né? Passar a vocês as últimas informações sobre o desenvolvimento desse projeto, do selo, que está agora já, vamos dizer assim, atingindo a sua terceira série, né? Nós já estamos iniciando agora a série 3000 para os correspondentes. Iniciamos no dia 1º de fevereiro a série 1000 para os bancos e agora, a partir de ontem, né, a série 3000 para os correspondentes cambiais. Então, o objetivo, como eu falei, é passar a vocês as informações especialmente sobre essas duas séries, mas nada impede que, ao final, a gente possa falar também sobre a série 2000 das corretoras. Certamente o Cláudio vai falar muito sobre o processo que está em desenvolvimento, né, com as corretoras na série 2000. Nós já estamos aí no último mês do prazo que foi dado, dos 6 meses iniciais, né, para a primeira auditoria. É evidente que aquelas instituições que tiverem que fazerem ainda alguns ajustes mais demorados ficarão para o momento a seguir. Isso está previsto também no regulamento, né, que é importante que todas as instituições passem pela auditoria naqueles primeiros 6 meses de cada série, né? Então, da série 2000, que começou no dia 1º de outubro, esse prazo vence agora em 31 de março. Mas, se a instituição não conseguir obter o selo, por alguma razão que ainda determine um tempo maior para ajuste, ela ainda assim poderá
tentar uma segunda vez, né, nos 6 meses seguintes. O ideal é que esteja tudo resolvido nessa primeira etapa, e a Mazars, e isso é muito bacana, né, porque a Mazars está, de fato, fazendo aquele trabalho que a gente, desde o início, mencionou, desde o início nós imaginamos que não era um trabalho só de auditoria, não é simplesmente chegar lá, checar, tem, não tem. Não, a Mazars está fazendo um trabalho de apoio, mostrando, né, o que precisa ser feito, dando informações. Então, essa é uma situação que é uma experiência, depois o Cláudio vai falar melhor, mas é uma experiência que a gente, vamos dizer assim, a partir dela, né, recomenda também para as demais séries, para a série 1000, para a série 3000, que é fazer, desde já, essa aproximação, fazer o contato com a Abracan, já ajustar o contrato, né, formal para a auditoria, mas isso não significa que a auditoria tem que começar no dia seguinte, não, é o momento que a instituição ou o correspondente vai ter de começar a entender melhor o processo, de receber a demanda da Mazars dos documentos que vão ser necessários apresentar, a forma como é que eles têm que ser encaminhados, enfim. Então, as instituições, no caso as corretoras, que iniciaram o processo há 2, 3 meses atrás, elas tiveram todo esse período para irem entendendo melhor, irem fazendo os ajustes, até que chegar o momento que a instituição se sinta em condições de marcar a data para início da auditoria. E a auditoria é agendada e é iniciada na data programada. Então, essa é uma experiência que tem dado certo. Então, a gente recomenda o seguinte: não deixe para o final do prazo, né? Mesmo que a auditoria não vai iniciar agora, mas comece logo o seu contato, faça logo o seu contato, comece logo o seu processo. Eu queria dividir aqui com vocês, então, o regulamento, como ficou o regulamento. Não sei se todos já acessaram o website do selo, né? Já está lá. Então, aqui nós temos o regulamento que ficou ajustado para... primeiro, eu vou falar um pouquinho da série 1000, né? Que foi, já, como eu falei, iniciou no dia 1º de fevereiro, né? E depois eu vou mostrar os requisitos que foram ajustados para a série 3000 dos correspondentes cambiais. Então, aqui, no inciso, então, 4.2, né, nós temos que os requisitos para a série 1000, que é destinada aos bancos, eles vão seguir o mesmo roteiro previsto para a série 2000, né, o mesmo roteiro que já estava no inciso 4.1. A única ressalva, porque nós, nas conversas com alguns bancos de maior porte, eles nos colocaram uma situação de que alguns têm já um programa próprio de certificação dos colaboradores. Então, esse programa não poderia ser aceito, né? Essa prova de certificação não poderia ser aceita no lugar da BT1 e BT2. Então, nós colocamos que isso poderia ser feito caso a Mazars avalie que essa certificação ela guarda, né? Ela guarda uma compatibilidade com a certificação da Abracan, né? E guarda equivalência, melhor dizendo, com os níveis a BT1 e a BT2. Então, a Mazars é que vai fazer essa avaliação, né? Se de fato forem coisas equivalentes, pode ser aceita, desde que essa certificação já exista, quer dizer, o colaborador já detém a certificação, né? E só nesse primeiro ano, né? A ideia é que depois todos tenham que, de fato, ter a certificação da Abracan.
Mas, nesse primeiro ano, como já houve esse investimento, vamos dizer assim, por parte de alguns bancos, a Mazars vai examinar e poderá, então, autorizar a satisfação desse requisito mediante esse programa próprio de certificação. Bom, em relação à série 3000, houve aí uma tentativa de se fazer o trabalho mais objetivo possível, né, já uma vez que os correspondentes também já estão sendo avaliados pelo lado dos seus contratantes, né, pelo lado das corretoras, pelo lado dos bancos. Então, agora é um olhar assim bem específico em cima de 6 requisitos. O primeiro são as exigências contratuais previstas na 3954. Então, verificar se o contrato está de acordo com as exigências previstas na norma, se existe uma cláusula de exclusividade, que agora é uma exigência do Banco Central para prestação dos serviços de compra e venda de moeda estrangeira, verificar se há divulgação ao público da condição de prestador de serviço, verificar se os acertos financeiros estão sendo feitos no prazo previsto na norma, se existe relação de trabalho formalizada com os colaboradores, né? E também se o contratado informa tempestivamente ao contratante eventuais alterações de dados cadastrais. Isso aqui, como aqui no próprio caput do inciso diz, não essa lista aqui não é exaustiva, né? Apenas mostrando alguns requisitos que vão ser checados, mas, na verdade, qualquer requisito que está previsto na 3954 poderá ser checado pela Mazars. No inciso 2, fala sobre a questão da identificação do beneficiário final do correspondente, né, se ela foi compartilhada adequadamente com a instituição contratante, avaliar se a assimilação do treinamento, né, feito, proporcionado de alguma forma pela instituição contratante, como é que ela se deu, se de fato o responsável pelas operações e os colaboradores foram bem treinados, né? E aí há a exigência também da certificação nível ABT1, que foi reduzida em função das condições que nós temos vivido atualmente, foi reduzida apenas para o responsável. Quer dizer, na política da Abracan, há uma previsão de que o correspondente teria que ter pelo menos 30% do seu pessoal certificado. Mas, dada essa situação que nós estamos enfrentando agora, da pandemia, com dificuldade de acesso aos centros de testes, nós reduzimos isso ao responsável pelas operações. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da certificação antes de encerrar a minha parte e passar a palavra ao Cláudio. Bom, o item 4, avaliar, né, inclusive por análise amostral de banco de dados, se está sendo feita a adequada execução, né, pelo correspondente dos procedimentos do Conheça Seu Cliente, determinados pela instituição contratante, quer dizer, cada instituição terá, né, seus procedimentos e tem que passar isso para o correspondente. Então, a ideia aqui é verificar se o correspondente de fato está seguindo isso. Depois, avaliar o sistema do monitoramento por câmara, se existe, se está funcionando bem. E, finalmente, só avaliar a utilização do canal interno destinado a denúncias, previsto na resolução 4.859. A resolução recente, já existia uma resolução anterior de 2017 que previa essa exigência, né, de ter as instituições financeiras terem um canal de denúncia, e o correspondente precisa conhecer, precisa divulgar e até utilizar, né? Quer dizer, se houver necessidade de comunicação de algum tipo de irregularidade. Então, esses foram os requisitos. É importante dizer o seguinte, que essa série 3000, ela será destinada
aos correspondentes enquadrados no inciso 1 do artigo 9º da Resolução 3954. Então, só aqueles correspondentes de maior risco é que serão abordados agora nessa série 3.000. Essa foi outra questão também, que foi uma decisão de se criar, como são situações distintas, né, nos 3 níveis de correspondentes, criar uma série específica para cada um deles. Então, inicialmente, a série 3.000 é destinada apenas aos correspondentes enquadrados no inciso 1. Os do inciso 2 e 3, eles serão objeto de séries específicas que serão lançadas e regulamentadas mais à frente. Então, basicamente, são essas, né, as definições que foram ajustadas no contexto. Sempre esse trabalho tem sempre sido feito, vamos dizer assim, tripartite, né? É feito com a participação da Abracan, do mercado, né, um grupo, fórum do Banco Central, Abracan, onde tem a participação de bancos e também do próprio Banco Central. Então, a partir de, inclusive, vamos dizer assim, da experiência, né, que nós tivemos até agora, com a série 2000, foram conformadas a série 1000 para bancos e depois, agora mais recentemente, a série 3000 para os correspondentes. Eu falei que eu iria compartilhar também a questão dos custos, e não sei se está assim, não sei se está ok aí, Cláudio, está dando para ver? Ok, dá para ver, Varanda. Então, a outra definição que foi feita são os custos. Então, também isso está lá no website, né? Só compartilhando aqui com vocês a página. Então, nós temos aí a série 1000, onde foi feita uma segmentação de instituições que têm movimentação mensal média inferior a 1 bilhão e aquelas que têm movimentação superior a esse valor. Então, em função da complexidade do volume de trabalho, se fez aí uma subdivisão. Então, o primeiro nível, nós teríamos aí um preço para associado de 18.750 e no segundo nível, um preço para associado de 31.250. E na série 3.000, houve bastante esforço, tanto por parte da Abracan, de fazer, como eu falei, uma lista de requisitos bem focada, bem enxuta, e também da Mazars, de conseguir um preço assim, bastante, vamos dizer assim, eu diria assim, como a gente costuma falar, praticamente no osso, né? Praticamente sem ganho, dentro praticamente do trabalho que eles vão ter para fazer essa checagem. Então, o associado na série 3.000 correspondentes, o custo será de R$ 2.100. Então, vocês imaginam vocês poderem ter acesso a um selo de conformidade dado por uma auditoria aferida, né, por uma auditoria de primeira linha, né, com toda essa possibilidade, inclusive, de ter o assessoramento, né, poder conhecer as exigências com antecipação, poder ter um diálogo, se preparar, isso tudo a esse custo de R$ 2.100. Isso é muito, muito, muito barato. Vocês sabem que qualquer auditoria, qualquer consultoria trabalha mediante valor de hora homem, né, alocado àquele projeto. E hora homem a gente tem que computar, inclusive, todo esse trabalho que está sendo feito pela Mazars de atender, de explicar, de tirar dúvida, né? Aqui conosco, aqui participando aqui do webinar, tudo isso é um trabalho que a Mazars está fazendo. Então, vocês têm uma ideia, por isso dá para ter uma ideia de
quão baixo, né, ficaram todos esses valores, né? Nós sabemos que no mercado uma auditoria como essa, a gente tem referências de valor, quanto é cobrado, né? Então, todos esses valores ficaram num patamar assim, muito, muito razoável, e especialmente esse da série 3000 dos correspondentes, que nós conseguimos realmente, até dada a situação que nós sabemos que o mercado está passando, os correspondentes são muito focados aí no mercado do turismo, o mercado do turismo está passando por uma limitação muito grande, então nós conseguimos chegar nesse nível de valores. Bom, só para finalizar, eu queria passar a vocês também uma informação sobre a questão da certificação, que eu mencionei um pouco antes. Nós estamos tendo aí uma dificuldade com o recrudescimento aí da pandemia, voltamos a ter dificuldade no acesso a alguns centros de testes, em função das limitações, né, das autoridades municipais. Alguns têm sido fechados, outros têm havido uma limitação de acesso, de horário. Então, para que a certificação não seja um empecilho para ninguém, a Abracan delegou a Mazars gerenciar essa questão junto com a instituição. Então, se for esse o único problema, o único requisito que ainda não foi, vamos dizer assim, satisfeito totalmente, né, se não conseguiu atingir o percentual que foi colocado, a Mazars está autorizada a examinar caso a caso, porque ela vai verificar se de fato houve restrição daqueles centros de teste específico do município onde a instituição se localize ou tenha filiais, tenha agências, né? E poderá, então, ajustar um plano de ajuste, né? Poderá ter um plano de ajuste para ao longo dos próximos meses. Então, o selo poderá ser concedido se a única pendência for essa. E depois a Mazars vai acompanhar o ajuste até que seja satisfeita essa condição plenamente para confirmar, então, aquele selo, aquela certificação, né? Foi mais uma flexibilização que foi feita, dada essa situação da pandemia. Aqueles que já conseguiram, que estão conseguindo, já estão com provas agendadas, ótimo, né? Já vão ficar com a questão resolvida. Mas isso vai ser analisado, então, caso a caso, que a Mazars é que está acompanhando e que vai poder ter essa situação. A Abracan só se comprometeu a monitorar a situação desses centros de teste, está passando isso para a Mazars está informada de como é que está a situação dos centros de testes da GV. Então, eram essas as informações, as novidades que eu queria trazer para vocês, né? Vamos estar aqui à disposição de vocês para, ao final, responder as dúvidas que chegarem aqui através do Kineway. Tá ok? Obrigado, até logo. Cláudia, com você. Obrigado, Varanda. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Então, primeiro, eu queria até reforçar aqui o próprio processo de Q&A, tá? Então, eu queria reforçar que, se vocês tiverem qualquer dúvida, questionamento, por favor, escrevam aqui a pergunta e ao final aqui nós vamos abrir aqui para responder as dúvidas de vocês, tentar esclarecê-las, tá? Bem, como o Varanda bem falou aqui, então o processo de certificação da ABT1 e a ABT2, que a princípio é um tema que vem preocupando muitos vocês, a gente entende a necessidade do esforço, então é importante que todos continuem tentando tirar a certificação, mas aqueles que, por motivo de força maior, porque eventualmente não conseguem agenda ou o próprio centro está fechado, a gente vai discutir caso a caso.
Então, por conta disso, nós recomendamos fortemente que o processo de auditoria seja iniciado, porque só assim a gente vai conseguir avaliar essa questão, tá? Até porque nós entendemos que os outros pontos podem e devem ser analisados antecipadamente, tá? Então, eu vou passar com vocês aqui o fluxo da auditoria, tentar esclarecer o funcionamento desse fluxo, e vocês vão verificar que é um fluxo bastante simples e tranquilo, e a minha sugestão é iniciar isso quanto antes, tá? Particularmente, eu estou um tanto quanto preocupado, porque nós já estamos no mês de março, tá? Naturalmente, eu acredito que a grande maioria das corretoras associadas já estão, de alguma forma, no processo de auditoria, mas nós temos ainda um número relevante de corretoras não associadas que ainda não manifestaram esse interesse. Então, eu recomendo que essas corretoras façam isso quanto antes, tá bom? Bem, então vamos falar um pouco do fluxo da auditoria. O fluxo da auditoria começa justamente com a manifestação de interesse de vocês, seja a corretora, seja o banco ou seja o próprio correspondente cambial. E esse interesse não é junto com a Mazars, e sim junto com a Abracan. Então, vocês vão procurar a Abracan através do próprio site, no primeiro momento, ou com aqueles profissionais da Abracan que vocês já têm contato, e vão manifestar o interesse. Então, vocês vão celebrar um contrato junto à Abracan. Tá? O contrato não é com a Mazars. A Mazars tem um contrato com a Abracan para fazer esse trabalho, mas vocês não vão formalizar um contrato conosco, e sim com a Abracan. Ok? Uma vez esse contrato celebrado junto à Abracan, a Abracan sinaliza a Mazars que nós podemos iniciar a auditoria. E a auditoria se inicia primeiro com uma reunião que nós chamamos uma reunião de kick-off, uma reunião tradicional de planejamento dos trabalhos, onde a gente vai novamente repassar esse fluxo com os profissionais da empresa responsáveis pela auditoria, tá? E vamos compartilhar duas informações. Primeiro, a lista inicial de documentos, e eu chamo de lista inicial porque, como todo processo de auditoria, nós começamos a auditoria pedindo informações mais genéricas. Por exemplo, lista de colaboradores. E, a partir dessa lista de colaboradores, nós selecionaremos alguns para verificar se eles foram devidamente certificados ou não. Então, o que eu quero dizer? Nós pedimos listas amplas para poder fazer uma amostra e, dessa amostra, fazer os testes, incluindo aí os testes de certificação, de treinamento, os testes de cadastro de Know Your Client, então a gente vai pedir também informações sobre o cadastro de clientes, e também testes de operação para a gente poder testar também de maneira, através de uma amostra, testar os procedimentos de monitoramento e comunicação para o COAF. Tá? Então, nesse momento, nós fornecemos para a entidade, para vocês, essa lista de documentos inicial, e também abrimos um espaço na nossa rede para vocês poderem fazer o upload dos documentos. Tá? Importante dizer que, naturalmente, aquela corretora, aquele banco, aquela instituição financeira, aquele correspondente cambial que eventualmente desejar, nós podemos assinar um contrato de NDA sem maiores problemas. Nós já temos até um modelo padrão de NDA aqui, ok? Bom, aí vocês também, se tiverem alguma questão de tecnologia para poder certificar a nossa infraestrutura, a minha equipe de tecnologia da informação também está à disposição de vocês para esclarecer as eventuais dúvidas que vocês tenham sobre o processo de segurança da nossa rede. Então, também não há nenhum problema, mas isso a gente já, bem, desde o começo da pandemia, a gente já vem trabalhando dessa forma, não apenas para a auditoria do selo Abracan, mas para todos os processos de auditoria que a Mazars vem falando. Tá? Bem, na sequência, vocês recebendo essa lista de documentos, eu também peço duas coisas para vocês. Analisem e avisem caso tenha alguma dúvida, e principalmente me informem qual é o prazo que vocês precisam para poder providenciar esses documentos para a Mazars. E essa informação de prazo é muito importante, porque a partir desta informação de prazo de vocês, eu vou programar a minha visita. Então, hipoteticamente, hoje é dia 2 de março. Vamos supor que algum de vocês, hoje ou amanhã, feche um contrato com a Abracan. Seguramente a gente ainda vai conversar essa semana. Então, vamos supor que a gente converse no dia 4 de março.
e eu passo essa lista para vocês. E vocês me informem, olha, Cláudio, eu preciso de uma semana para poder providenciar esses documentos. Então, a partir dessa data que vocês me informam, eu vou ver a programação da minha equipe e eu já adianto uma coisa para vocês. Já está bastante apertada, porque, naturalmente, esse mês de março já era previsto isso. Né? Então, nós estamos aí no auge da auditoria nesse momento. Tá? Então, a partir do momento que vocês nos informam dessa data, eu vou programar uma equipe para poder começar o processo de auditoria junto com vocês. E outra coisa, eventualmente vocês podem falar, puxa, Cláudio, mas eu não tenho 100% dos documentos que vocês pediram, mas eu tenho 90%. Ok, então até em função do prazo que se aproxima aí de final de março, vamos começar a auditoria com os documentos que estão disponíveis, porque senão eu temo que a gente não consiga concluir os prazos. A gente tem que começar isso o mais rápido possível. Tá? Bem, a partir daí, nós acompanhamos, através das nossas ferramentas aqui, a disponibilização desses documentos e a gente começa a analisar esses documentos de acordo com os prazos pré-estabelecidos. E, naturalmente, a partir do momento que a gente começa a analisar esses documentos, é natural que algumas dúvidas possam surgir. Então, nós vamos também agendar uma videoconferência com os responsáveis desse processo junto com vocês, para esclarecer as eventuais dúvidas. Tá? O que eu quero colocar aqui é o seguinte, nós nunca vamos concluir algo sem esclarecer as dúvidas com vocês. Tá? Até porque nós entendemos que a dúvida de interpretação ou até mesmo de localização de determinada informação pode existir. Então, sempre quando a gente concluir esse processo preliminar de análise, nós vamos conversar com vocês para esclarecer essas dúvidas. A partir daí, nós podemos pedir documentos analíticos, como eu disse anteriormente, através de uma amostra, e vamos também analisar esses documentos e também as dúvidas vão ser esclarecidas ao longo da análise. Tá? Finalmente, nós vamos concluir o trabalho. Tá? E nesse momento de conclusão do trabalho, nós vamos discutir com os responsáveis 2 grupos de informação, que eu quero deixar claro para vocês. Nós chamamos aqui do primeiro grupo de sugestões de melhoria e o segundo grupo são não conformidades. Então, como os próprios nomes sugerem, as sugestões de melhoria é aquilo que nós analisamos, entendemos que já é suficiente para obtenção do selo, para cumprimento da norma, tá? Mas é algo que pode ser incrementado, que pode ser melhorado, mas em hipótese alguma prejudica a nossa avaliação. Como o nome diz, é uma sugestão de melhoria. Cabe a vocês acatar ou não, porque simplesmente é uma sugestão, ok? Uma sugestão independente, vocês têm total liberdade para acatar ou não. Por outro lado, as não conformidades são pontos que nós entendemos que não estão atingindo com o requisito da norma. Então, nesses casos, nós também vamos discutir com vocês, mas isso ele impacta na nota final, já que é uma não conformidade, impacta negativamente. Então, nesse caso, nós também vamos discutir essas não conformidades com vocês e vocês vão ter um prazo para poder corrigir essas não conformidades. Tá? O prazo é de 15 dias. Tá? Então, por isso, olha só, quando a gente começa a colocar tudo isso num cronograma, a gente vê que o prazo já está extremamente apertado. Começar uma auditoria hoje, entregar os documentos, a gente conseguir analisar, conseguir tirar as dúvidas e ainda conseguir apresentar essas não conformidades e vocês conseguirem corrigir isso no prazo de 15 dias, para fazer tudo isso no mês de março já está bastante apertado. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos conseguir. Tá? Então, é importante esse prazo de 15 dias em função do trabalho que a gente está fazendo. Porque se vocês falarem, olha, eu tenho uma não conformidade, eu preciso de 6 meses para corrigir essa não conformidade, então daqui 6 meses, quando a gente voltar para poder avaliar o ponto implementado, então isso vai ser uma nova auditoria. Tá? Então a gente vai ter que começar o processo do zero novamente daqui 6 meses. Então isso é muito importante ficar claro para todos. Se a não conformidade conseguir ser concluída no prazo de 15 dias, ok, então vocês vão ter o selo. Se essa não conformidade precisar de um prazo maior, então a gente vai ter que fazer uma nova auditoria no futuro, no momento que isso estiver pronto, concluído. Tá? A exceção, como o Varanda falou, é a questão da certificação ABT1 e ABT2 por conta da dificuldade que a gente entende aí em função da pandemia, mas que a gente vai analisar caso a caso. A gente vai ter que ver realmente
a impossibilidade de agendar uma data naquele determinado centro, tá? Ou a indisponibilidade do centro, o centro está fechado, o centro local de prova. A gente vai analisar caso a caso. Não vou generalizar aqui nesse momento, tá bom? Bem, e finalmente a gente vai emitir um draft do relatório para vocês. O importante é que o conteúdo desse relatório é de vocês. A única coisa que a gente vai compartilhar com a Abracan é a nota final numérica, tá? Então, para cada quesito, a gente fala, olha, política de PLD, nota 9, treinamento, nota 10, procedimento do New York Client, nota 10, e assim por diante, nota final 9,5. Ok, é isso que a gente vai compartilhar com a Abracan. Apenas isso, nada além disso, tá? Todo e qualquer apontamento de sugestão de melhoria ou não conformidade, ele é exclusivo com vocês, exclusivo com a corretora, com o banco ou com o correspondente. Nós não compartilhamos, em hipótese alguma, essa informação com terceiros, tá? Quero deixar isso aqui bastante claro e transparente com vocês. A nossa independência aqui, ela está acima de tudo, então a nossa confidencialidade também. O que a gente vê na entidade é discutido apenas exclusivamente com a entidade. A exceção, como eu disse, é a nota final, tá? Que vocês vão conhecer antecipadamente, que a gente vai compartilhar com a Abracan, porque quem emite o selo de fato é a Abracan. Nós fazemos o trabalho da auditoria, sinalizamos o resultado dessa auditoria para a Abracan e a Abracan finalmente vai emitir o selo para vocês. Bem, esse é o fluxo da auditoria, tá? Espero que eu tenha esclarecido eventuais dúvidas, mas, de qualquer forma, a gente vai abrir agora para o processo de Q&A para tentar tirar dúvida de vocês. Amanda, será que você quer coordenar aqui o processo de Q&A? Opa, agora entrou, né? Professor Cláudio, entraram aqui já algumas dúvidas e eu tenho aqui a participação aqui do Bruno Foreste, Orinvest. Obrigada pela participação, Bruno. Ele colocou, para a certificação das instituições que têm correspondentes, existe a questão da certificação dos correspondentes, funcionários, etc. Nessa explanação do Dr. Varanda, para a sede 3.000, apenas o responsável deverá ter a BT1. Para as séries 2.000 e 1.000, também haverá esse waiver, correto? Apenas para o responsável deverá ter a certificação? Bruno, tudo bem? Não, na verdade é o seguinte, o correspondente, como eu mencionei, inicialmente a exigência seria de 30%, já é uma exigência menor do que nas instituições, nas corretoras ou nos bancos. E aí foi reduzido dos 30%, na verdade, para 1%. Né? Esses 30% pode ser, em determinado correspondente, ser 2, ser 3 pessoas, mas foi reduzido para 1, que é o responsável. É a pessoa que a gente entende que precisa, de fato, conhecer mais profundamente a questão das práticas, né? de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, além das regras cambiais. No caso das instituições, já havia sido feita uma redução, né, que inicialmente o regulamento não previa nenhuma redução, se previa que 100% das pessoas que trabalhem nas áreas críticas, áreas operacionais ou áreas que lidem, né, com as operações, teriam que ter a certificação, mas houve já, no primeiro momento, em função dessa questão da pandemia, houve uma redução, de tal maneira que de 100% foi reduzido para 60% até 31 de março e 70% após 31 de março. Então, essa já foi a redução feita para o selo das séries 2.000 corretoras e série 1.000 bancos. Agora, o que a Abracan ainda fez mais foi delegar a Mazars a verificação caso a caso, como foi falado aqui por mim, reforçado pelo Cláudio, para verificar eventuais situações críticas, né? E poder tratar dar até mais prazo
para o ajuste dessas situações críticas. Mas não houve redução, não se mexeu nos percentuais. Ok? Espero que tenha ficado claro, então. Obrigado. Varanda, tem aqui uma dúvida aqui no chat, aqui uma participação aqui do Felipe. Ele pergunta se a certificação ABT2 é somente ao perfil de diretores. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desses perfis para o entendimento aqui do nosso mercado. Perfeito, Amanda. Felipe, a certificação ABT2 ela é destinada aos gestores, né? Então, nesse grupo, a gente entende que estariam diretores, superintendentes, né? E os chefes das áreas, responsáveis pelas áreas, né? Responsável pela área de compliance, o responsável pela área de operações. Então, são os gestores, aqueles que precisariam ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do que é cobrado no nível ABT1. Ok? Me permita um comentário, Varanda. Talvez a gente possa aqui também, talvez, diferenciar aqueles, inclusive, diretores administrativos. Então, por exemplo, diretor de RH. Se o diretor de RH não participa da operação, eu entendo que ele não precisa ser submetido à certificação. Da mesma forma, por exemplo, o diretor de TI, tá? Mas, numa entidade que o diretor de RH também participa da negociação, então ele também tem que ser certificado, não por ser diretor de RH, mas por participar da operação, tá? Então, o que acho que é importante dizer, eu tenho falado aqui para aquelas entidades que a gente já começou a auditoria, nós separamos os profissionais entre profissionais, digamos, técnicos, né? Então, que são aqueles que participam da operação, incluindo caixas, incluindo o pessoal de cadastro, enfim, todo o pessoal que de alguma forma participe da operação, tá? Incluindo os gestores, principalmente. Esses são o alvo da certificação. Por outro lado, aquelas áreas administrativas, incluindo TI, RH, recepção, secretárias, todo o pessoal administrativo de apoio, mas que não participem do dia a dia da operação, esses não precisam ser certificados, esses não entram na conta. Perfeito? Perfeito, perfeito. A pessoa pode até, eventualmente, um colaborador pode até trabalhar na área de operações, mas como arquivista, arquivando, tá cuidando da parte administrativa dentro da área de operações. Se ele não tem interferência, né, com o processo, ele não tem necessariamente que conhecer as normas de PLD, né, normas Exato. cambiais e tudo mais, né? Exato. Varanda, eu tenho aqui mais uma questão, agradecer aqui a participação de Fernando Fornazari. Ele coloca, foi mencionado que inicialmente a série 3000 será para os correspondentes nível 1, ou seja, correspondentes que operem no mercado de compra e venda de moeda estrangeira. No caso de correspondentes que operem no nível 3, ou seja, no câmbio comercial e financeiro, ficará para uma subsérie no futuro. Caso o correspondente trabalhe com ambos os produtos, a certificação será válida para toda a sua operação ou, nesse momento, somente para a venda em espécie e depois teremos que fazer uma nova certificação? Bom, Fernando, na verdade, você pode observar lá no regulamento, que houve uma definição pela norma, pela 3954, e não pelo tipo de correspondente que a Abracan classificou, né, na sua política, o tipo A, B e C. Então, nesse momento, a série 3000 ela vai abranger os correspondentes classificados no inciso 1 da 3954. Então, abrange todos que fazem operação, qualquer tipo de operação. No inciso 2, né, da 3954, são os correspondentes que fazem a parte de remitas, né, as remessas. Esses serão tratados depois. E, aliás, desculpe, no inciso 2.
E no inciso 3 são os correspondentes que fazem... Deixa eu só ver se eu não estou aqui fazendo uma... Vou até compartilhar com vocês para ver se eu não estou fazendo uma leitura errada, porque essa questão realmente confunde. Os correspondentes que tratam o inciso 2 e 3, quer dizer, os que cuidam de remitas e os indicadores de negócios, né, aqueles que não participam da operação e os que fazem só a operação de remitas, é que seriam tratados nas séries posteriores, né? Então, nesse momento, só os que são abordados no inciso 1 da 3954, mas são os que realizam qualquer tipo de operação. E também, Varanda, se você me permite, até na segunda parte da pergunta do Fernando, né, eu entendo que a certificação ela tem uma data de validade, se não me engano, são 2 anos, né, a certificação ABT1 e ABT2. Então, se o profissional tira a certificação agora e lá na frente ele vai ser sujeito a uma nova auditoria em função de um outro tema, a certificação continua válida, né, durante o período de 2 anos. Tá? Incluindo, por exemplo, a gente está fazendo essa auditoria agora no início de 2021. Então, no início de 2022, quando vocês forem sujeitos a uma nova auditoria, aqueles profissionais que foram certificados agora continuam certificados no ano que vem. Tá? Mas, porém, para 2023, eles vão precisar refazer a certificação. Então, é importante que deixar público aqui, né, conhecimento de todos, que a certificação tem uma validade que é de 2 anos. Perfeito, Cláudio. Inclusive, no certificado que cada colaborador recebe, né, após passar no teste, já tem lá o prazo de validade, né? Então, fica bem claro a partir de que dia que ele está certificado e até qual é o prazo de validade desse certificado. Então, eu agradeço até pelo complemento eu não vi, eu não estou acompanhando aqui pelo KINEI, que estou mais focado aqui na pergunta que a Amanda está encaminhando. Tamo junto. Eu gostaria de solicitar aqui aos senhores participantes para que deixem as perguntas direcionadas no recurso do Q&A. Alguns estão postando via chat, para que nós, por questão de organização, eu solicito que vocês, por gentileza, encaminhem as perguntas no Q&A. Tenho aqui uma participação de nosso associado da Dascan. Obrigada por sua participação, Ismael Macchioli. Ele coloca: o Banco Central do Brasil, inclusive na circular 3978, quando disciplina os controles internos, riscos, gerenciamentos, governança e ouvidoria, é citado já nos artigos iniciais que os sistemas de controle, as estruturas de gerenciamento devem estar em consonância com seus perfis operacionais, serem compatíveis com a natureza e complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas das instituições financeiras. A Dascan optou pela metodologia segmento S5. A Dascan atua apenas na intermediação. Não tem correspondentes cambiais. Vocês estão levando em conta esse perfil? Levando-se em conta esse quadro e também os impactos causados pela pandemia, parece-nos que as métricas para a auditoria do selo devem ser ajustadas a essa realidade. Colocou um rigor excessivo, essa é a nossa impressão inicial. Por favor. Eu posso responder aqui, na realidade, ele até direcionou para mim, Ismael. Então, a gente está levando tudo isso em consideração e a gente está discutindo caso a caso, tá? Então, fica tranquilo com relação a isso. Em breve, a gente vai agendar uma conversa com você, para esclarecer as eventuais dúvidas, tá? E tudo está sendo levado em consideração caso a caso, a complexidade, as próprias dificuldades, o plano de ação, tá? Então, fica tranquilo, a gente vai conversar com você aqui nessa situação concreta, tá? Mas a gente vai levar tudo isso em consideração também. Entrou aqui mais uma questão da Michele Pereira.
a Michele do Bex Banco, considerando a aplicação das provas online para certificações CPA 10 e CP20, principalmente por conta da pandemia, ela questiona por que não realizar essas provas de avaliação de maneira remota. Varanda? Michele, nós ainda estamos avaliando com a GV essa possibilidade. Não é tão simples, isso exige aí uma reformulação, né, do sistema, porque a principal razão de você ter a prova realizada no centro de testes é a questão de segurança, né? Na prova online, a gente sabe que existe aí alguns mecanismos de controle via webcam, mas a Abracan já experimentou isso no passado e nós tivemos muito problema com esses mecanismos, problemas alguns até que, vamos dizer assim, eram contrários, né, ao bom desempenho do candidato. O sistema derrubava, às vezes, a prova, porque entendia que o candidato estava desviando o olhar, estava, enfim, tentando, de alguma forma, colar, né, tentando, de alguma forma, consultar de alguma forma a resposta através de um site, ou coisa assim. Então, muitas vezes, esse controle prejudicava o candidato e, por outras vezes, o controle era falho. A gente percebia que o controle é falho. É difícil fazer essa verificação. No centro de testes, não. A pessoa chega lá, já tem uma estação de trabalho pré-determinada. Normalmente, quem senta ao lado já não senta muito próximo, até mesmo agora, em função da pandemia, ainda a distância deve estar maior ainda. E mesmo assim, normalmente, quem senta ao lado está fazendo uma outra prova, uma outra certificação. Então, não há, de fato, uma possibilidade de se recorrer a recursos assim para burlar, né, a segurança. Então, essa é uma questão que está sendo estudada. Logicamente, se nós tivermos que migrar, né, de sistema, nós vamos fazê-lo, né? Varanda, até finalizando aqui uma questão da Michele, ela pergunta se é possível disponibilizar simulados ou provas anteriores. Até se você me permite responder, essa não tem, a questão dos simulados ainda não está disponibilizada, mas o que existe já no material de estudo, material de apoio, são questões de fixação, Michele. Essas questões, elas estão ao final do material de apoio, exatamente para auxiliá-los com relação à fixação do estudo. Espero ter respondido, Varanda. Não, é exatamente isso. Na verdade, o simulado que nós temos são, ao final de dois materiais, o material de apoio da BT1 e da BT2, nós temos um simulado lá de 20 questões que dão uma ideia, né, de como é que é a prova, como é que é cobrado, até o formato das perguntas e respostas, porque a GV tem um padrão que nós tivemos que seguir, né? Nós não temos autonomia para fazer do jeito que a gente quer ou que a gente gostaria, temos que seguir o padrão da GV. Então, a gente procurou, nessas questões, também dar um pouco dessa visão. Mas simulado nós não temos. Há uma dificuldade grande, às vezes as pessoas não entendem que essa prova não é assim como tipo uma prova de vestibular, né? Que é feita uma vez ao ano. Então, você prepara a prova e aí só no ano seguinte é que tem uma outra prova. Essa prova da certificação ela é feita constantemente. Então, existe um banco de questões, de quase 500 questões, para que desse banco seja gerado de uma forma randômica cada uma das provas, das 40 questões da prova, né? Então, se a gente fosse começar a colocar essas questões em simulados ou divulgar gabaritos, como já foi também
questionado por que a Abracan não divulga o gabarito, né? A gente teria que estar renovando esse banco de 500 questões permanentemente. Isso é um trabalho impossível. Perfeito, Varenda. Agora eu gostaria aqui do apoio do Cláudio, para falarmos um pouquinho a respeito das diferenças das sugestões de melhoria e não conformidades. Perfeito, obrigado, Amanda. Bom, como eu disse, né, e o Varanda também colocou aqui, o trabalho que a Mazars está fazendo, ele vai muito além do que uma simples auditoria, tá? Então, naturalmente, seria muito cômodo e até fácil para nós pedirmos uma série de documentos, analisar e dar nossa nota final sem discussão, sem análises. Mas não, a gente está fazendo um trabalho, de certa forma, consultivo, mas naturalmente guardando a nossa independência, tá? Então, naturalmente, para guardar a nossa independência, nós não podemos, em hipótese alguma, apoiá-los no desenvolvimento de controles, políticas ou qualquer outra atividade semelhante. Mas, claro que, quando a gente olha o dia a dia de vocês, entendemos as dificuldades, entendemos o cenário, nós podemos dar sugestões de melhoria ou, naturalmente, não conformidade, dependendo do caso, tá? Então, por isso que a gente sugere começar a auditoria o quanto antes, porque quanto mais cedo começar a auditoria, mais tempo a gente tem para fazer todo esse trabalho, tá? Mas, no final, nós concluímos as nossas observações. Então, as recomendações de melhoria são pontos que já cumprem com a norma, mas que podem ser melhorados além do que a norma está exigindo, tá? E, de novo, é a critério da entidade adotar ou não essas sugestões de melhoria, tá? Por outro lado, a não conformidade é aquilo que não está de acordo com a norma, então precisa ser corrigido. Não está de acordo com a norma porque falta uma informação, está não de acordo com a norma porque, eventualmente, sei lá, nem todo mundo comprovou determinada situação. Enfim, a gente discute caso a caso e o caso concreto com cada entidade. Fica até difícil de eu dar um exemplo aqui sem expor alguém, então eu não vou fazer isso agora, tá? Mas o que eu quero deixar aqui à disposição de vocês e deixá-los tranquilos é que o nosso trabalho de auditoria, ele é um trabalho consultivo e ele é feito junto com vocês, tá? Então ele é construído junto com vocês. À medida que vocês apresentam o documento, nós analisamos, colocamos o nosso entendimento, vocês explicam, até construir a nossa conclusão. E, como eu disse, sugerimos, eventualmente, melhorias, mas isso não impacta na nota, e aquilo que está em desacordo com a norma, sim, é uma não conformidade, e aí precisa ser criado um plano de ação também. Tá bom? Cláudio, a respeito do plano de ação, quando você fala qual o tratamento das não conformidades, a questão do prazo para a resolução, você pode abrir um Então, pouco mais essa questão para o pessoal? perfeito. O prazo pré-determinado seria de 15 dias, né? Então, uma vez que a gente conclui o nosso trabalho, a gente emite um relatório no formato draft, tá? E a gente dá 15 dias para a entidade ajustar esse plano de ação. E, como eu disse, eu entendo que, naturalmente, existem alguns pontos que o prazo pode ser maior. A empresa pode pedir um prazo maior. Só que aí vai caber uma nova auditoria quando isso for implementado, caso o prazo exceda os 15 dias pré-determinados. De novo, a exceção é a certificação e o próprio relatório de efetividade, de certa forma, que a gente também deixa como último ponto a ser testado, em função também da novidade do tema. Cláudio, então, nesse ponto aí do relatório de efetividade, a instituição ela pode perguntar, ainda não tenho um relatório de efetividade, posso me submeter à avaliação do selo Abracan? Pode. Lembrando que o prazo final do relatório de efetividade é 31 de março, né? Então, nada impede, inclusive a gente já tem feito isso, algumas instituições que a gente já analisou todos os demais quesitos do regulamento do selo,
tá? E está pendente apenas o relatório de efetividade. Não tem problema. Aí a gente espera até o prazo regulamentar, né, de 31 de março. Naturalmente, essa instituição em questão, ela está tentando fazer isso quanto antes, não tem problema nenhum, mas assim que ela concluir o relatório de efetividade, voltamos a campo para analisar esse ponto especificamente. Também, assim, de encontro à pergunta, Cláudio, quando a instituição ela pode questionar. Nossos colaboradores ainda não possuem as certificações ABT1, ABT2. Posso me submeter à avaliação do selo Abracan? Sim, deve. Eu recomendo que seja feito isso. De novo, não é porque os colaboradores não têm ainda a certificação que isso seria por si só um impeditivo, né? Na realidade, a nota é uma composição de uma série de itens que são analisados, incluindo a certificação, tá? E como já foi dito no início dessa apresentação hoje, nós vamos analisar a dificuldade de cada entidade caso a caso. A gente vai verificar as questões sanitárias, as disponibilidades dos centros de prova, nós vamos analisar tudo e ponderar tudo, tá? Mas o mais importante é o seguinte, a entidade tem que ter um plano de ação. O que não pode é a gente ir lá, fazer toda a auditoria, e quando eu perguntar sobre o plano de ação de certificação, a entidade falar, não vou certificar ninguém. Aí não é desejado um cenário como esse. Então, a gente precisa ter, pelo menos, a percepção de um esforço que a entidade está fazendo para conseguir certificar seus colaboradores. Cláudio, Varanda, acho que agora acabei até dar uma palhinha, assim, meio que um overview, uma questão, assim, que é recorrente, vocês já falaram um pouquinho, né, com relação ao BT2, quem são os colaboradores que devem se sujeitar às certificações ABT1 e ABT2? Para dar só uma overview aí, rapidinho, até para fixar e facilitar o entendimento do pessoal. Posso fazer isso. Quer falar, Varanda? Foi bem explicado isso, né? Mas, resumidamente, são aqueles que trabalham na área de operação, que lidam, né? Ou diretamente com a operação, ou depois no back-office, ou na parte de compliance, ou no controle interno, né? Mas, enfim, que lidam com questões sensíveis operacionais, que podem ser já questões aí de lavagem de dinheiro ou de descumprimento de normas cambiais, né? Então, dentro dessas áreas, aquelas pessoas que estão... Houve uma pergunta sobre a questão da área comercial, né? A área comercial depende, porque a gente não sabe, cada estrutura de cada instituição tem, às vezes, varia, né, a forma de atuação. Então, se for restrito mesmo à questão comercial, a princípio, não. Mas se na questão comercial também se negocia questões operacionais, aí sim, aí entra a questão da exigência da certificação. Então, basicamente é isso, é quem está envolvido diretamente nas operações. Eu queria também aproveitar que eu vi que a Michele, ainda sobre aquela questão da prova online, ela mencionou que deveria ter uma flexibilização. Eu respondi que sim, que nós vamos estudar isso sim. Eu só mencionei que isso não é uma coisa automática, que você não vira a chave da prova presencial para a prova online assim automaticamente. Isso vai exigir um investimento, vai exigir um processo. Então, nós estamos aguardando para ver se isso de fato será necessário. Ela mencionou também que houve até a suspensão da prova da OAB, mas eu imagino que era uma prova presencial marcada num determinado dia, não sei exatamente como é que funciona, mas, enfim, o importante é o seguinte, está sendo dado um tratamento para a questão da certificação, considerando a questão da pandemia. Nós já fizemos primeiro uma redução, como eu falei, de cerca de 40% do nível de exigência, e agora, como houve ainda, piorou, né, a situação da pandemia, nós já deixamos a critério da Amazasa analisar caso a caso e conceder mais tempo, além do dia 31 de março, se for necessário. Então, está sendo dada, né, a atenção e um tratamento especial a essa questão. Exato.
Bom, senhores, nosso tempo aqui, estouramos um pouquinho aqui do nosso tempo de evento. Algumas perguntas ficaram, eu peço até, assim, gentileza que, na medida do possível, possa direcionar para vocês e vocês responderem aos nossos participantes, dado Da minha parte, do nosso prazo. Amanda, se você puder direcionar aquelas perguntas que não foram respondidas, né? Eu e Cláudio nos encarregaremos de Exatamente. dar a resposta, né? E o canal também está sempre aberto, né? A gente tem feito reuniões virtuais com algumas instituições que nos procuram. O canal está sempre aberto, sempre que precisar tirar dúvidas, de trazer sugestões para que a gente possa examinar. O canal vai estar sempre aberto. Perfeito. Eu também me coloco à disposição de todos, tá? Para esclarecer as dúvidas daqueles que já fazem parte naturalmente do processo de auditoria e mesmo aqueles que ainda não iniciaram, também fico à disposição para esclarecer as dúvidas, tá bom? Perfeito, Cláudio. Varanda, muito obrigada aí por toda a atenção dos senhores, agradecer também a presença dos nossos associados, nossos amigos de mercado, dentro aqui da nossa webinar. A equipe da Abracan está e permanece à disposição de todos ao longo desse processo. Muito obrigada, Varanda, muito obrigada, Cláudio. Desejo a todos vocês uma ótima tarde e nos vemos em breve. Tchau, pessoal. Grande abraço. Boa tarde a todos. Muito obrigado.